Livro de Ruth, capítulo de número 4, à medida que os irmãos encontrarem, eu convido, evidentemente, os que podem ficar de pé, que fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Ruth 4, versos de 1 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ruth 4, versos de 1 a 12. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhes disse: Ó, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar-te, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, e pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E nos achegamos diante dela, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fraqueza, os nossos pecados. E é por isso que te pedimos misericórdia. Misericórdia de mim, misericórdia de cada um aqui presente. Que o Senhor nos dê a graça de crer e que o teu Santo Espírito nos dê discernimento para compreender. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. É em Cristo, é no nome do teu Filho que nós te oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando lemos um texto como esse, a primeira pergunta que tem que vir na nossa mente é: qual é o preço de um resgate? Quanto é que custa para resgatar alguém? Qual é o preço para que uma pessoa que estava condenada à escravidão ou condenada à morte seja salva e livre da sua condenação? Essa é uma pergunta profunda, irmãos, e nós, no momento, não precisamos de pressa para responder. Por enquanto, podemos voltar à nossa história, ao livro de Ruth, e avaliar como esse drama se desenvolve aqui nesse livro. Você sabe, toda boa história é cheia de surpresas e de reviravoltas.
toda boa história é cheia de surpresas, como se o enredo mudasse de uma hora para outra, e tanto os personagens como os leitores da história fossem pegos de surpresa. E pasme, o livro de Ruth não deixa nada a desejar quanto a isso. O livro de Ruth nos traz surpresas e reviravoltas. Você lembra que no final do capítulo 3, como vimos semana passada, Ruth praticamente pediu Boaz em casamento. E talvez nós tenhamos pensado que ela teria um feliz para sempre, não é? Um final feliz. Mas nós, assim como Ruth, fomos pegos de surpresa. De uma hora para outra, Ruth recebe uma revelação que provavelmente ela não esperava. Talvez Noemi desconfiasse, mas Ruth não esperava. E qual é a surpresa? A surpresa é a que está no capítulo 3, no verso 12. Depois de ouvir basicamente um pedido de casamento, a resposta de Boaz foi a seguinte: ora, muito é verdade que sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Para surpresa de Ruth, há um outro parente na família. E pasme, é um parente mais próximo do que Boaz. Então esse parente mais próximo do que Boaz tem a prioridade. Talvez Ruth tenha que se casar com ele. Já pensou? É claro que, de certa maneira, essa é uma boa notícia. Porque de um jeito ou de outro, as necessidades de Ruth e de Noemi serão supridas. Aliás, é isso que Boaz promete. Que se aquele tal fulano, que nós não sabemos nem quem é ainda, quisesse se casar com Ruth, ele tem a prioridade, pois bem, ele que casa. Se ele não quiser se casar com Ruth, Boaz promete que ele mesmo o fará. Mas certamente ficamos como Ruth, irmãos, surpresos, tensos e preocupados. Admita, nós não queremos que Ruth se case com esse tal de fulano. Nós não sabemos nem quem é. Aliás, nós sabemos bem pouco sobre ele, nós não sabemos nem o nome dele. Nós também não queremos que Ruth se case com esse tal de fulano. De uma hora para outra, Ruth volta para casa, depois de pedir um homem em casamento, sabendo que pode se casar com um desconhecido. Já pensou? Que pode perder o marido, que por já 6 a 8 semanas, ela já conhece, já vê a sua fé, já vê que ele é um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem misericordioso e bondoso. Talvez Ruth tenha que perder esse marido por causa de um tal de fulano, que a gente não sabe nem quem é. E, pasme, é verdade, nós já não gostamos dele. Nós já não gostamos dele porque ele atravessou o caminho do justo e piedoso Boaz. Nós não queremos Ruth casada com esse tal de fulano. É por isso, queridos, que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem. Precisamos de um resgatador. Essa é a nossa maior necessidade. Precisamos de um resgatador. Repitam comigo. Precisamos. Não queremos Ruth casada com fulano. Mas o que Ruth e Noemi mais precisa não é de um marido. É de um resgatador. E quanto custa mesmo um resgate? E quanto se tem que pagar para se livrar alguém da escravidão ou da morte? Queridos, o salmista nos dá uma resposta assustadora. Viu? Ponderando sobre o assunto, o salmista diz no Salmo 49, no verso 7 e 8, o seguinte, ouça só: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Ninguém pode remir, o preço é caro e tem mais, tem um prazo. Vai cessar a tentativa para sempre. Precisamos de um resgatador, mas a primeira coisa que eu quero que você pense sobre isso é que o preço é caro. E por isso nem todos estão dispostos a pagar o preço. Esse é o nosso primeiro ponto. Nem todos estão dispostos a pagar o preço por um resgate. É isso que vemos primeiramente. Porque Boaz ouviu todo aquele pedido de casamento que vimos semana passada. Boaz elogia Ruth, porque Ruth se portou como uma mulher fiel ao Senhor. Ela não foi atrás de jovens, quer ricos, quer pobres,
ela foi atrás de um parente que se casasse com ela, de alguém próximo, de alguém fiel a Deus, de alguém que a lei permitia que se casasse com ela. Só que Boaz, como vimos, também é um homem piedoso, irmãos. E Boaz não vai dar jeitinhos para casar com Ruth. Ele faz uma promessa a Ruth, que foi o que acabamos de ler no verso 13. Olha, tem um parente mais próximo. E Ruth deve ter levado um balde de água fria ao ouvir isso. Já pensou? Você pede alguém em casamento e recebe a resposta: olha, tem alguém que pode se casar com você em meu lugar. Já pensou? Foi isso que Ruth ouviu. Tem alguém aí para casar no seu lugar antes de mim. Ruth recebe esse balde de água fria, mas Boaz diz: olha, fique aqui, logo que o dia amanhecer eu vou resolver essa questão. Eu vou procurar o tal lá, vou conversar com ele, a prioridade é dele, se ele quiser se casar bem, se ele não quiser, a gente se casa. E Ruth ficou torcendo: não quer, não quer, não quer, imagino isso. Mas, irmãos, Boaz não deixa as coisas para depois, não protela, não faz planos pecaminosos, pelo contrário, amanheceu o dia. Boaz foi onde iam as pessoas importantes, aos portões da cidade, esperou passar as testemunhas e viu lá o dito cujo e o chamou. Olha o verso 1 e 2 da sua Bíblia, olha para a escritura. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó, fulano, chega-te aqui e se assenta. E ele se virou e se sentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. A primeira coisa que você tem que pensar é qual era essa função do portão da cidade. Tem muitas funções, irmãos. Os portões da cidade era onde se faziam os grandes acordos, as grandes transações comerciais. Por exemplo, era no portão da cidade que você ia vender as suas terras, se você quisesse vender, ou vender o seu gado. Era também no portão da cidade onde se resolvia e se marcava datas de casamento e se pagava grandes dívidas. Era tudo no portão da cidade. Se fosse hoje, a gente diria que os portões da cidade funcionariam como uma espécie de cartório ou fórum público, onde todos iam lá resolver suas pendências. E lá estavam os homens respeitáveis da sociedade, os anciãos, os homens nobres, os homens decentes, os homens que tinham uma vida reconhecida como homens de Deus, como homens de caráter. Lá estavam esses homens de novo, e Boaz chama 10 desses homens para servir de testemunha. E vai passando lá o tal ciclano fulano. Tem um detalhe que eu acredito que você já notou. Esse homem não tem nome. Aliás, é claro que tem, irmãos, mas o autor sacro faz questão de não registrar o seu nome. A ideia é que o nome desse homem não importa. Não importa. O texto hebraico traz simplesmente 2 palavras que têm rima, mas que não é muito diferente do que nós chamamos de fulano ou ciclano, não. É a mesma coisa. A ideia é que o nome desse homem não tem valor, não tem importância. E nós vamos descobrir por quê ao longo da história. A verdade é que esse homem é um parente próximo, mais próximo que Boaz, e Boaz sabe que antes de se casar com Ruth, ele precisa que este homem diga um não, ou se disser um sim, a prioridade é dele. Então Boaz chama e faz a proposta. Olha os versos 3 e 4, olhe para a sua Bíblia. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi tornou da terra dos Moabitas, a tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão assentados aqui e na de meu povo. Se o queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba. Pois não há outro, senão tu, que a resgate eu, depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Eu resgatarei. Parafraseando, irmãos, Boaz chamou aquele homem, sentou e disse: olha, Noemi tem uma terra para vender. Ela precisa vender para seguir com sua vida, já que seu marido e seus filhos estão mortos. Você tem uma prioridade. Você é o parente mais próximo. Você quer comprar? O fulaninho disse logo: ah, eu compro. Eu compro. Queridos, antes que você pense errado sobre isso aqui, você precisa entender como é que funcionava a venda de terras em Israel. Na verdade, a terra não podia ser definitivamente vendida.
A terra pertencia a Deus, é isso que a Escritura diz. E Deus a distribuiu entre as tribos, de maneira que o que é vendido é o tempo de produção da terra, até o ano de jubileu, até que se completasse de 50 em 50 anos, e a terra voltaria aos proprietários originários. Isso está lá em Levítico 25, eu vou ler para você só os versos 23 e 25, o texto é bem longo, esses 3 versículos explicam. Lá Moisés diz o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Essa era a lei, é isso que Boaz está dizendo àquele homem. Mas tem um detalhe, e é por isso que o fulano responde tão rápido: não, deixa comigo, eu compro. Porque se Ruth não tem marido, é viúva, não tem mais filhos, quando chegar o ano de jubileu, a terra volta para quem, se Noemi já estiver morta? Aliás, se Noemi não tem mais marido nem filhos, a terra volta para quem? Se a terra pertencia ao marido de Noemi e consequentemente aos filhos de Noemi, mas Noemi não tem mais nem marido nem filho, irmãos, para quem a terra ia voltar? Para ninguém. A terra ia ficar na posse deste fulano, porque seria o único homem mais próximo vivo. É por isso que esse homem responde de cara: não, eu compro. De uma viúva? Compro. O que este homem quer é que essa terra seja acrescida às suas posses, à sua herança. O que esse homem quer é que a sua posse aumente, que a sua herança seja maior e que ele tenha mais para deixar para os seus filhos. Esse é o plano dele. É por isso que rapidamente ele enxerga que este é um bom negócio. Sustentar uma viúva, comprar as terras dela e depois as terras ficar para mim, esse é um grande negócio. Fulaninho está empolgado, irmãos, porque fulaninho vê a chance ímpar e difícil de acontecer, de aumentar a sua própria herança, o seu próprio nome, a sua reputação. Mas Boaz tem uma surpresinha para fulaninho. Boaz tem uma surpresinha para aquele homem. Olha o verso 5, veja a surpresa de Boaz. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Vixe, que problema, irmãos. Fulaninho está muito empolgado e Boaz diz algo como: só uma coisinha, eu ia só esquecendo um detalhe. Noemi não tem marido, Noemi não tem filho, mas Noemi tem uma nora, viu? Noemi tem uma nora viúva. E se você vai comprar as terras, você tem que herdar a viúva. Você tem que se casar com a viúva. Você tem que suscitar um filho à viúva. E tem mais: o filho da viúva, o primeiro, não terá o seu nome. Terá o sobrenome do falecido marido. Quando esse filho crescer, as terras vão para ele. Que pepino, não é? Aquilo que parecia uma ótima oportunidade, irmãos, de uma hora para outra, pareceu um pesadelo para o fulaninho. Porque ao invés de esperar Noemi morrer e receber as terras para a sua própria herança, ele vai ter que casar com a viúva, vai ter que ter um filho da viúva, e o filho não é dele. E quando o filho crescer, ao invés dos filhos que teriam o nome dele herdar a terra, quem vai herdar é o outro, com o nome do falecido Malom. Fulaninho que só pensa em se dar bem, pensou: não, agora ficou ruim o negócio. Fulaninho que só pensa em herança, em dinheiro, em fama, em ter o seu nome conhecido, que só pensa em, como diriam alguns, fazer seu nome, fulaninho percebeu que não vai ter recompensa nenhuma, irmãos. Fulaninho está disposto a socorrer os necessitados desde que ganhe alguma coisa em troca. Esse negócio de serviço abnegado não é para fulaninho.
esse negócio de sofrer em detrimento do bem do outro, não está com fulaninho não. E é por isso que agora ele pula fora rapidinho. Mas tem algo que você precisa perceber sobre isso, desse golpe de mestre que Boaz dá. Primeiro ele falou só da terra. Depois, quando ele viu o fulaninho empolgado, aí ele falou da viúva. O que isso mostra, irmãos? Primeiro, o interesse de Boaz em casar com Ruth. Se ele divide o assunto dessa maneira, é porque ele já pensou que Ruth é uma mulher piedosa e talvez seja a hora dele deixar de ser solteiro e se casar com uma mulher crente. Então ele mostra esse interesse. Ele é muito perspicaz e muito cuidadoso nas suas palavras. Por quê? Porque se o fulaninho diz não à posse da terra, não quisesse comprar a terra, ele não ia precisar expor nem Ruth e nem a si mesmo como interessado. Mas fulaninho é um ganancioso, irmãos. E porque fulaninho é um ganancioso, ele tem que expor a sua vontade de se casar com Ruth. E é por isso que ele divide o assunto. Na verdade, ele deve ter torcido para fulaninho dizer não a comprar as terras da primeira. Mas fulaninho ia perder a chance de ter herança? Que nada. Fulaninho estava disposto a receber a terra, se ficasse no seu nome. Não para ficar em nome de terceiros. Então, olha o que ele responde, verso 6. Então disse o resgatador: não, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Não prejudique a minha o quê, irmãos? Para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. A minha o quê? A minha herança, o meu nome, o meu status, a minha honra, a minha reputação. É isso que fulaninho não está disposto a abrir mão. A sua herança, seu nome e a sua reputação. Antes ele estava disposto a comprar porque a terra ia ficar no nome dele, na sua herança. Ruth não tinha parentes homens, pelo menos era o que ele pensava para receber, e não tinha nenhuma nora. Mas agora com a nora ele ia ter que casar com a viúva. Precisaria ter um filho com ela. E a herança, no momento oportuno, seria transferida para esse filho. Fulaninho não quer, queridos, perder seu tempo, seu dinheiro, sua reputação e seu nome para servir os outros. Ele até serve, desde que tire vantagem nisso. Ele até serve desde que ganhe alguma coisa. Serviço abnegado, como disse, sem receber nada em troca, esqueça. Isso não é para fulaninho. Fulano não vai se envolver com isso. Sabe o que é irônico, queridos? É que ao procurar proteger o seu legado, a sua herança e o seu nome, fulaninho termina sem nome. Ao querer fazer o seu nome, ele é esquecido das páginas da Bíblia sem nenhum nome. Ao pensar na sua reputação, na sua fama e na sua herança, quem é esse homem? Não sabemos. Porque ao querer fazer-se grande, ele tornou-se insignificante para a história da redenção. O que aconteceu com ele cabe perfeitamente no que Jesus diz em Marcos 16, 25 a 26. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, seu nome, sua reputação, perdê-la. Mas quem está disposto a perder a vida por minha causa, achá-la. O que é que aproveita? Ganhar o mundo inteiro, uma herança, um nome, uma fama, e perder a alma. Qual é a vantagem de deixar o nome nas terras e não ter o nome escrito no livro da vida? Ou querer fazer seu nome e preservar a sua herança e a sua reputação. Este homem some das páginas da Bíblia sem que nós saibamos nem o nome dele. Talvez esse seja um dos piores destinos de um personagem bíblico, passar no texto e você não saber nem quem é. Porque o autor fez questão de não pôr o nome deste homem que só pensa no seu nome, na sua reputação. Cuidado, irmãos. Quem pensa em ser grande nessa terra,
vai descobrir como será pequeno na eternidade. Precisamos de um resgatador. Mas primeiro temos que reconhecer: o preço é caro. E nem todos estão dispostos a pagar o preço. Fulaninho não estava. Precisamos de um resgatador, sabe por quê? Porque precisamos de alguém disposto a se sacrificar. Alguém disposto a abrir mão da sua honra, da sua reputação, das suas posses, das suas riquezas. Alguém disposto a negar-se a si mesmo e encarar o sofrimento no nosso lugar. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Olha o verso 7 e 8 da sua Bíblia. Essa era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Dispôs o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. E poderia ser acrescentado: e desapareceu. Tirou o calçado e desapareceu. Boaz, por outro lado, irmãos, tomou o lugar de fulaninho. Boaz estava disposto a sacrificar a sua riqueza, porque ia ter que comprar uma terra de Noemi, cuidar de Noemi e depois saber que essa terra sairia do seu nome. Está disposto a sacrificar sua riqueza. Boaz está disposto também a sacrificar a sua reputação, porque vai se casar com uma viúva moabita. E Boaz está disposto a sacrificar o seu nome, porque o primeiro filho de Ruth deveria levar o nome de Maalon e não seu. Boaz, irmãos e irmãs, está disposto a sacrificar sua riqueza, sua honra, sua herança, seu nome, em amor sacrificial. Isso não te lembra nenhuma outra pessoa? Isso não te lembra ninguém que se dispôs a sacrificar sua riqueza, as glórias dos céus, sua herança eterna, porque veio a esse mundo como servo, primeiramente não como rei, o seu nome, porque foi escarnecido, criticado e acusado, e ainda assim arriscou e entregou a sua própria vida como sacrifício perfeito? Queridos, outra pessoa tomou o lugar do nosso parente mais chegado, que era Adão, e assumiu aquilo que Adão não quis e depois não pôde mais fazer por nós. Outra pessoa decidiu abrir mão da sua glória e aceitou o preço do fardo do sacrifício. Sofreu e morreu em nosso lugar. E se casou com a viúva de Adão, com a sua igreja, com a igreja de Deus. Mas embora nem fulano e nem Boaz perceba aqui, o que está em jogo é um nome duradouro. Quem casasse com Ruth, irmãos, não ia receber só uma esposa crente, com caráter, piedosa e disposta a trabalhar, não. Aquele que casou-se com Ruth recebeu também um lugar no plano de Deus. Pasme, fulano só pensa em seu nome, e hoje nós não sabemos qual é o seu nome. Boaz pensou em socorrer Ruth e Noemi e abrir mão da sua herança, da sua riqueza e do seu nome. E hoje nós sabemos quem é Boaz. Aquele que portou-se fortemente e valorosamente em favor de Ruth e de Noemi. Jesus não recebeu, queridos, diferente de Boaz, uma noiva piedosa, uma noiva fiel. Jesus recebeu a nós, a igreja. Um povo rebelde, teimoso e cheio de pecado. Um povo que o Senhor mesmo precisa santificar, cuidar, proteger, e Ele mesmo é quem nos vai glorificar. Jesus pagou um preço enorme para que nós pudéssemos um dia entrar no reino de Deus, nos novos céus e na nova terra. É esse compromisso de fidelidade, de sacrifício que Boaz assumiu também com Ruth. Olha o verso 9 e 10, olhe para a sua Bíblia. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Aquilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança,
para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. O que é maravilhoso, queridos, é que Ruth mais uma vez é chamada de Moabita. Ela foi chamada de Moabita para o fulano, e o fulano, não, Moabita, viúva. Agora Boaz a chama de Moabita de novo. E o motivo é claro. Boaz quer mostrar que essa transação comercial não é sobre ele. Não é sobre o seu nome, sua herança ou sua reputação. Essa transação comercial, que inclui o casamento com Ruth, é em favor de Ruth e de Noemi. É para suscitar nome à família do falecido Mahlon. É para manter a família de Mahlon com herança e como sendo pessoas que viveram naquela cidade. É isso que ele faz. Boaz está disposto a negar todas aquelas coisas que as pessoas vivem a vida inteira correndo atrás: dinheiro, reputação e herança. Tudo isso em favor de duas viúvas. Queridos, o que Boaz está interessado não é em ter nome diante dos homens, é ser reconhecido como alguém que teme a Deus e é fiel ao Senhor. O que Boaz está interessado não é em ter mais herança, uma terra maior, nem muito menos de deixar o seu nome famoso na região. O que Boaz está interessado é ser conhecido como alguém que teme a Deus, que obedece à sua palavra e que está disposto a se sacrificar para servir a Deus e ao seu povo. É por isso que o texto termina com 2 versos belíssimos, que nós trataremos melhor deles semana que vem, verso 11 e 12. Veja a bênção que aqueles nobres de Belém, os homens respeitáveis da cidade, os anciãos, pronunciam sobre Boaz e sobre Ruth. Verso 11 e 12. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Essa era a bênção comum, provavelmente em Belém. Era a nossa versão para, meu desejo é que Deus abençoe o casamento de vocês. Mas essa, no caso de Ruth e de Boaz, é mais do que uma bênção comum, irmãos. Por meio de Ruth, Boaz, de fato, se tornaria um homem famoso e teria seu nome lembrado em Belém. Porque por meio de Ruth ele entrou entre os ancestrais de Jesus Cristo. A pergunta é: Ruth, que passou 10 anos casada com Mahlon sem dar nenhum filho, será que pela graça de Deus ela vai dar filhos a Boaz? E se ela der, o que isso significa? Isso nós trataremos semana que vem, mas hoje nós temos que aplicar esse texto às nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que você note é como esse texto tipifica de várias formas o que Jesus Cristo fez por nós. Como Boaz tipifica o que o nosso Senhor fez em nosso favor. O tal fulano aqui, sem nome, irmãos, não quis. E por isso não pôde resgatar Ruth e Noemi. Assim como Adão. Você sabia? Adão primeiro não quis. E depois não pôde mais nos resgatar. Adão não quis porque o mandamento era claro e foi dito a ele, lá em Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não quis, porque ouviu isso do próprio Deus. Não quis, porque não dá para ser mais claro nesse mandamento. Qual é o mandamento? Não coma daquela árvore, porque se comer, morre. Adão preferiu ouvir sua mulher, que já tinha ouvido a serpente, e os dois, em rebelião contra Deus, comeram daquela árvore. E depois, é claro, já não podiam mais fazer nada em nosso favor, porque já estavam mortos espiritualmente.
eles simplesmente nos abandonaram ao mundo ímpio de pecado, de sofrimento, de desespero e de maldição. Paulo diz em Efésios 2, no verso 12, que naquele tempo, quando estávamos ainda ligados a Adão, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Adão não quis, e depois não pôde fazer mais nada por nós. Mas Jesus veio, irmãos, e diante de todo o povo foi recebido no lugar de Adão. O Senhor foi batizado como homem comum, foi batizado no batismo de João Batista, que representava arrependimento e remissão de pecados, mas Jesus não tinha pecado para se arrepender, para confessar. Mas foi batizado com uma enorme multidão de pecadores, para que fosse contado entre os pecadores. Para que fosse contado como aquele que está substituindo Adão. E lá, e daí para frente, ele colocou-se em nosso lugar. Quis e se dispôs a pagar o preço pelo nosso pecado. De Adão, irmãos, Jesus não recebeu um par de sandálias, como Boaz recebeu do fulano lá, que nada. De Adão, o Senhor recebeu a culpa pelos nossos pecados e a condenação justa e merecida que nós merecíamos. Você lembra que resgatar também incluía casar-se com a viúva. No caso de Boaz foi um bom negócio, porque ele era um solteiro, piedoso, e encontrou uma mulher viúva, ou seja, igualmente solteira, e crente, piedosa, temente a Deus. Para Boaz, no final das contas, foi um bom negócio. Mas Jesus Cristo, irmãos, assumiu um povo teimoso, rebelde. Diferentemente dele, que é santo, perfeito, imaculado, é um povo cheio de pecados. É um povo que vive olhando para trás, olhando para o passado e tentando voltar ao Egito. E tentando voltar a uma vida longe de Deus. É por isso que o salmista exorta esta noiva, no Salmo 45, verso 10 e 11. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo, esquece o teu pai Adão. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Boaz pagou para casar, porque precisou comprar as terras de Ruth. Mesmo sabendo que era ele que ia sustentar tudo aquilo, ele teve que comprar. Gastou dinheiro com isso. Jesus também pagou para casar. Mas Jesus não pagou com ouro, com prata ou com pedras preciosas. Jesus pagou com sangue. Em Mateus 20, no verso 28, o Senhor diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É por isso que quando lemos esse texto tão belo, nós temos e devemos ter mesmo a nossa fé fortalecida. E precisamos ser gratos a Deus pelo nosso perfeito Boaz, Jesus Cristo. Ele pagou não com prata, nem com ouro, mas com o seu precioso sangue. O sangue, como diz Pedro, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Hoje somos a noiva do Senhor. E o Senhor vai nos santificar até o dia em que Ele voltar. O Senhor vai estar sendo paciente conosco, misericordioso conosco, e vai diariamente nos lavando, nos limpando, para que um dia possamos nos apresentar diante dele sem mácula. Esse é o nosso perfeito Boaz. Esse é o resgatador do qual eu e você precisamos nos apegar. Mas tem outra aplicação que quero fazer. Porque não dá para passar por esse texto sem pensar em fulano, né? E é um negócio estranho ver alguém ser chamado pessoalmente de fulano. Já parou para pensar? Ei, fulano, como está no texto bíblico. A pergunta que a gente deve fazer, irmãos, é por que fulano não comprou a terra? Por que fulano não se casou com Ruth?
O que fez fulano não casar com Ruth? E não comprar a terra? Ora, é fácil de responder. Ele não quer ter prejuízo. Já pensou? Fulano não comprou a terra e não casou com Ruth porque não quer ter prejuízo, irmãos. Fulano não quer colocar sua herança, seu nome ou a sua reputação em jogo. E isso tem que nos alertar. Sabe por quê? Porque nós somos tentados a pensar mais ou menos como fulano. Nós somos tentados a não querer pôr em jogo a nossa herança, o nosso nome ou a nossa reputação. Às vezes, nós avaliamos quando ou vamos ou não nos envolver em evangelização e atos de misericórdia. Talvez a gente nunca diga isso. Mas no fundo do nosso coração, nós somos tentados a fazer possivelmente as mesmas perguntas que fulano fez quando ouvia a proposta de Boaz. O que eu vou ganhar com isso? Será se eu vou gostar? Será se eu vou me satisfazer? Quanto vai me custar? Muitas vezes fazemos, irmãos, esse cálculo mental. Quanto vai custar? Quanto vai custar em dinheiro, em tempo ou em trabalho nos envolver nesta ou naquela obra da igreja? Quanto eu vou ter que gastar de dinheiro, de tempo ou de trabalho para servir a Deus desse jeito, ou para ajudar o missionário, ou para me envolver na evangelização, ou para ser um membro fiel desta igreja? Às vezes fazemos esse cálculo. E quando pensamos no que supostamente temos a perder, nós fazemos o mesmo que fulano fez, declinamos. Decidimos não servir? Decidimos não se envolver? Ou decidimos não contribuir? E aí caímos no mesmo pecado de fulano. Porque calculamos como o mundo e ignoramos o Senhor da equação. Tiramos o Senhor e a sua vontade do jogo. Não levamos em conta se isso agrada ou não a Deus, se isso é devido ou não a Ele. E aí nos esquecemos, irmãos, que no reino de Deus, honra, valor, são alcançados não por riqueza, não por fama ou capacidade intelectual, mas no reino de Deus, honra são alcançados por humildade, misericórdia e serviço. Não é do jeito que funciona o mundo. A igreja não gira para o mesmo lado que o mundo gira. Os valores da igreja não são os mesmos valores do mundo. Aliás, Jesus deixou isso claro algumas vezes. Em determinada questão, Jesus estava andando com seus discípulos e enquanto Jesus falava no que ele ia sofrer, no seu sacrifício, na sua morte, na sua traição, os apóstolos simplesmente se perguntavam quem era maior. Quem era mais importante? Quem é que era o primeiro? Quem é que estava à frente dos outros? E aí Jesus responde, lá em Marcos 10, nos versos 42 a 45, ele diz o seguinte, eu peço que você abra lá a sua Bíblia rapidinho. E você vai ver como é que Jesus tenta recalibrar a visão espiritual daqueles 12 homens. Marcos 10, a partir do verso 42, diz que Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem a autoridade. No mundo funciona assim, irmãos. No mundo, respeito e honra é alcançado por riqueza, por capacidade, por intelecto. No mundo funciona assim. No mundo, cada um tenta fazer o seu nome. Mas, verso 43, entre vós, diz Jesus, não é assim. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. Entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, você pode querer ser grande, será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, será? Ninguém está acordado não, irmãos? Quem quiser ser o primeiro, será?
servo de todos. Pois por quê? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, no reino de Deus, honra e grandeza são alcançados de uma forma bem diferente do mundo. No reino de Deus, o caminho da coroa é o caminho da cruz. O caminho da plenitude e da satisfação é o caminho do esvaziamento. Diferente do que pensava o senhor fulano, ele não pensou nisso não. Ele queria manter seu nome, sua herança. Sabe o que fulano queria? O que a nossa sociedade quer hoje, ser rico, famoso e conhecido. Rico, famoso e conhecido. O problema é que nessa busca por ganhar o mundo, o senhor fulano perdeu a sua alma. Nessa busca por deixar uma herança e ter o seu nome respeitado em Belém, nós não sabemos nem quem ele é. É irônico, irmãos. Mas ele desapareceu das páginas da Bíblia, assim como Ofa desapareceu no capítulo 1. Só que foi pior. Porque dele nós não temos nem o nome. Nem o nome. Na sua busca por riqueza, fama e honra, nós não sabemos nem o nome deste homem. É assim que fica. Isso acontecerá com todos aqueles que vivem em busca dos prazeres mundanos no dia do juízo. Nem o seu nome terá algum valor. Na busca por preservar o seu nome, ele perdeu tudo. Já pensou? O que nos assusta é que as igrejas estão cheias de pessoas como o senhor fulano. É isso que é assustador. E as pessoas não enxergarem que essa estratégia de fulano não funciona. Que essa busca desenfreada por riqueza, fama e conhecimento só vai levá-los à perdição. Existem muitas pessoas como fulano hoje, irmãos. Existem muitas pessoas que estão tentando ganhar a sua própria passagem para o céu. Existem muitas pessoas querendo honra, reconhecimento e salvação pelos seus próprios méritos, pelos seus esforços. Existem muitas pessoas que de algum modo pensam que são boas o suficiente e que merecem um lugar melhor no céu, ou que pelo menos merecem um lugar de destaque na igreja. Já pensou? Tem muita gente como fulano, que pensa que merece um lugarzinho especial, um lugar de destaque, de honra e de importância. E é por isso, queridos, que o mundo está cheio de pessoas assim. Mas infelizmente suas boas ações, sua religiosidade, são os feitos, tudo é feito para se auto-justificar. Tudo é feito em torno da sua própria imagem e não para glorificar a Deus. E isso os torna idólatras. Tudo fazem para o seu ego, para o seu reconhecimento, para as suas vistas, para a sua justiça própria. E é por isso que são idólatras. E é por isso que o destino é o mesmo de fulano, o esquecimento. Quantas pessoas fazem o bem, ajudam os outros, vivem de acordo com as leis e com as normas, porque querem se sentir boas, ou pior, querem se mostrar boas. Isso é idolatria, irmãos. Isso é viver a vida para si mesmo. Mas quanto mais a pessoa faz isso, mais ela se afasta do Senhor e perde a verdadeira grandeza. Porque no final, tudo que fazem, fazem em busca de honrar o seu próprio nome. Seus olhos estão fixos no seu umbigo. E tudo que querem é serem vistos, serem honrados. E por isso, e exatamente por isso, estão perdidos. Eu quero que você atente muito bem para o que eu vou dizer. O reino de Deus não há espaço para pessoas como o senhor fulano. Pessoas como o senhor fulano não entram no reino de Deus. É por isso que ele não tem nome nesse texto. Não há espaço para ele no reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é lugar para pessoas impressionadas consigo mesmas. Não é lugar para pessoas que pensam mais no seu nome do que no nome de Jesus Cristo.
O reino de Deus não é lugar para pessoas que têm os olhos fixos no seu esforço. Pessoas como o senhor fulano, com suas vidinhas perfeitas, organizadas, controladas, correndo atrás dos seus prazeres, do seu sucesso, não encontram lugar no reino de Deus. O reino de Deus é para outro tipo de pessoa. O reino de Deus é para quem está disposto a perder tudo. O reino de Deus é quem está disposto a abrir mão das suas vontades. O reino de Deus é para quem está disposto a morrer. Aliás, Jesus disse isso de forma claríssima. Quando estava cercado por uma multidão, em Marcos 8:34, o Senhor disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Para esses é o reino de Deus. A porta do reino de Deus está aberta sim, mas está aberta somente para aqueles que sabem que não tem nada a oferecer. Para aqueles que sabem que não merecem nenhum lugar de destaque. A porta do reino dos céus está aberta, irmãos, aberta para estrangeiros desprezados e ridicularizados como Ruth, mas dispostos a servir. A porta do reino de Deus está aberta para pessoas que perderam qualquer esperança de encontrar sentido em si mesmas, como Noemi. A porta do reino de Deus está aberta para algumas pessoas, tipo as que tinha lá na igreja de Corinto. Você lembra como eram as pessoas lá da igreja de Corinto? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, você vai ter uma surpresa. Para quem a porta do reino de Deus está aberta. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios 6, versos 9 a 11. Ouça só o que diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora ouça. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você notou como eram aqueles irmãos de Corinto antes da conversão? Algumas daquelas pessoas eram idólatras, outros eram trapaceiros, outros eram fofoqueiros, maldizentes, outros eram prostitutas, outros homossexuais, ladrões, caluniadores e bêbados. Essas eram as pessoas da igreja de Corinto. Mas eles souberam da sua miséria, da sua desgraça. Reconheceram que assim como Ruth, não havia nenhum lugar de honra para eles. Reconheceram assim como Noemi que não poderiam encontrar sentido na vida em si mesmos. Correram para a cruz de Cristo, correram para o Senhor e foram lavados, diz o verso 11, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Estas são as pessoas para quem a porta do reino de Deus está aberta. Pessoas que enxergam sua miséria, enxergam o seu pecado, e correm desesperadamente para a cruz de Cristo. Espero que você faça o mesmo. Espero que você pare de correr atrás de coisas como o senhor fulano. Para de correr atrás de riqueza, sucesso e nome. E corra desesperadamente para Jesus Cristo. Humildemente para o Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos hoje na nossa liturgia fala muito bem o que é isso em João 10, verso 9. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, se você entrar por ele, você será salvo. Jesus é a porta, se você entrar por ele, você achará liberdade. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração, e que você corra para Cristo, ao invés de correr para si mesmo. Vamos louvar a Deus.